E aí, galera? Então, o Casca Grossa é para ser um canal de comunicação científica popular, mas também de sociopolítica. É meio complicado explicar uma coisa como, olha, você pode não produzir anticorpos contra o Covid. E foi o que saiu no artigo da Nature. Aproximadamente 1/4 a 1/5 das pessoas não apresentou simplesmente anticorpos, segundo o sistema de testagem em cromatografia IgC e IgM, né? Não apresentou anticorpos à Covid. Esse método, ele é bem específico, bem preciso. Então, ele vai lá, ele é proteína específico, né? Ele vai lá, se liga à proteína, uma proteína bem específica que tem no que a gente pode chamar de coluna vertebral do vírus. Não que o vírus tenha coluna vertebral, tá? Mas é como se fosse um código base do vírus. Um código que todas as variações possíveis de coronavírus devem, na teoria, apresentar. Tá ali naquela coluna espinhal, né? Então, esse teste ele vai lá naquela propriedade básica do vírus e identifica aquela propriedade básica do vírus, a forma que aquela propriedade básica do vírus se conecta às células e gera anticorpos, né? Então aconteceu que de 1/4 a 1/5 das pessoas nesse estudo que foi publicado na Nature não tinham não tinham manifestado anticorpos para o coronavírus. E as pessoas que tinham manifestado anticorpos sintomáticos ou não sintomáticos estavam apresentando uma queda de cerca de 70% da quantidade de anticorpos no seu organismo a partir de 6 ou 8 semanas da exposição do vírus. O que estava acontecendo é que gente que sequer tinha se recuperado ainda da doença estava apresentando uma queda dos anticorpos que já tinha conseguido ser adquirido. Né? Aí você pensa, isso é normal? Não, não é normal. Porque na literatura a gente sabe que, por exemplo, com o vírus influenza, né, o H1N1, tem gente que, pesquisa científica, né, tem gente que se contaminou na primeira metade do século passado e em 2008 tinha resistência ao H1N1 ainda. Então, uma contaminação por um vírus, né, que gera anticorpos e esses anticorpos de alguma forma simplesmente não ficam no corpo, é uma coisa bem perigosa, né? É uma coisa que precisa ser discutida por todo mundo no meio acadêmico e a população em geral precisa ser debatida e precisa ser analisada sob o ponto de vista da estratégia que o governo do país atual está tomando, né? Porque ele basicamente diz para as pessoas o seguinte, gente, é só uma gripe, né? Pode se complicar, mas é só uma gripe. Se você tiver histórico de atleta, ou tomar cloroquina, você vai sobreviver, né? E ele está fazendo isso com um vírus que a gente desconhece, né? Que tem se comportado de uma forma bem diferente do que a gente está habituado, né? E isso basicamente está arriscando a vida das pessoas. Então, vamos lá. Ao capítulo da imunidade de rebanho, que é a estratégia dele. Então, se 2/3 da população adoecer e gerar anticorpos, 1/3 da população que está em casa protegida vai sobreviver e vai estar protegida, né? Não vai se expor ao vírus, né? Só que para isso funcionar, depende que as pessoas que estão em casa usufruam da imunidade de rebanho, que é as pessoas que estavam na rua, que se expuseram, conseguiram desenvolver a imunidade. Tá, mas se essa galera não conseguir desenvolver a imunidade, pelo menos a longo prazo, como já sabe-se que é possível que não aconteça. Então vai acontecer basicamente o seguinte, a gente também já sabe que pelo menos 1/5 da população mundial, 20%, tem algum tipo de suscetibilidade ou comorbidade que pode causar agravamento da Covid, né? Pode causar um quadro mais agravado da Covid. Então, por exemplo, se no Brasil, ao invés de 2/3, só 1/5 da população seja exposta. Se
se desse 1/5 da população, apenas 1/5 desenvolver uma fase mais pesada da doença, e desse 1/5 acompanha uma taxa de mortalidade de 10%, que é o que está se tendo, ou de 5%, a gente teria cerca de 500.000 de mortos. Eu espero que você esteja preocupado com isso, porque o governo não está. Então, se você não se organizar, se você não denunciar, se você não debater, não espere que o governo vai fazer isso por você. A gente está atualmente num governo que nega a ciência. Pela direção que o mundo está tomando, eu vou viver pagando o ar de meu pulmão. Você ainda vai chegar.